E se fosse você a encontrar alguém no meio da rua, alguém que guarda um segredo capaz de virar sua vida de cabeça para baixo? Moça, me ajude. Eu preciso dizer uma coisa. Letícia se inclinou, coração acelerado, tentando decifrar a voz frágil da idosa. Meu nome é Marlene, mãe do... A frase morreu no ar, entre o suspiro e o medo, mas Letícia sabia, sentiu na ponta dos dedos, no arrepio da pele, aquele nome que ela passou anos tentando esquecer, estava prestes a mudar tudo. Histórias como essa não são apenas para ouvir, são para sentir. Siga o Caminhos Marcantes no Spotify, Deezer ou Apple Podcasts e caminhe com a gente por histórias de superação, dor e esperança, porque cada caminho deixa uma marca. Letícia caminhava apressada pelas ruas secas de Caruaru, Pernambuco, segurando a mão de Pedro com firmeza, consciente de cada passo que dava com um menino pequeno ao seu lado. O calor pesado do fim da tarde parecia pesar sobre seus ombros, mas nada comparava ao peso que carregava no coração. A vida de mãe solteira a tornara resiliente, porém cada olhar curioso ou comentário inesperado ainda era um lembrete cruel do abandono que vivera anos atrás. Pedro, inocente e confiante, conversava sobre o desenho que assistira mais cedo. Mas Letícia mal conseguia ouvir, imersa em pensamentos sobre cartas nunca respondidas e promessas não cumpridas. Quando virou a esquina próxima ao ponto de ônibus, uma movimentação estranha chamou sua atenção. Uma senhora idosa, frágil, cambaleava, apoiando-se precariamente em uma bengala quebrada. O coração de Letícia disparou. Sem pensar, largou a mão de Pedro por um instante e correu até a mulher, segurando-a pelos braços para evitar que caísse. O impacto da proximidade a fez sentir a respiração trêmula da idosa, o perfume de memória antiga e arrependimento. Algo naquele olhar cansado, porém intenso, fez Letícia congelar por um segundo, como se tivesse visto sombras do próprio passado refletidas ali. A idosa caiu nos braços de Letícia, engolindo o ar com dificuldade, e uma fraqueza inesperada a fez tremer violentamente. Pedro se agarrou à perna da mãe, assustado, observando a cena com olhos grandes e curiosos. Letícia sentiu uma mistura de medo e compaixão. Tá tudo bem, senhora. Vou ajudá-la, disse, com a voz firme, mas o coração batendo rápido. Cada detalhe da mulher parecia contar uma história que estava além da superfície. Rugas profundas que escondiam dor, mãos trêmulas que carregavam culpa, olhos que buscavam alguém, ou algo perdido há muito tempo. Enquanto a senhora tentava recuperar a consciência, sua boca se moveu lentamente, murmurando palavras que Letícia mal conseguia ouvir. Um arrepio percorreu sua espinha quando ouviu o som de um nome parcial, que parou antes de ser completado. Meu nome é Marlene, mãe do... A frase morreu no ar. O coração de Letícia disparou, reconhecendo de imediato algo que a alma há anos tentava esquecer. O ar parecia mais denso ao redor, cada segundo se esticando em suspense absoluto. Pedro olhava confuso, mas sentia a atenção da mãe como uma onda invisível. Letícia segurou firmemente a idosa, ajudando-a a se sentar em um banco próximo. Cada gesto dela era hesitante, como se temesse que suas próprias palavras pudessem desmoronar o mundo de alguém. A senhora fechou os olhos por um instante, recuperando o fôlego, mas quando os abriu novamente, havia uma urgência silenciosa, quase implorante. Letícia sentiu que aquele momento era um ponto de virada, que algo muito maior estava prestes a ser revelado, mas ainda assim a idosa não completava a frase, deixando tudo suspenso em expectativa. A brisa quente balançava os cabelos de Letícia, trazendo consigo o som distante de passos e motos, mas nada disso parecia real diante da tensão crescente. Pedro se encostou a ela, buscando conforto e segurança. Letícia respirou fundo, tentando organizar os pensamentos, mas a mente girava em torno daquilo que quase fora dito. A senhora parecia carregar décadas de arrependimento, um fardo que pesava sobre seus ombros e que Letícia sentia de forma intensa. Cada pausa da idosa criava um vazio cheio de significado, uma promessa silenciosa de que segredos mais profundos estavam prestes a vir à tona. Moça, eu preciso que saiba que tudo o que aconteceu não foi por maldade, murmurou a senhora, a voz falhando entre suspiros. Letícia inclinou-se,
desesperada por entender. Mas a idosa interrompeu-se novamente, como se o medo de falar pudesse causar um desastre irreversível. Um arrepio percorreu o corpo de Letícia, sentindo que algo que ela aguardava por anos estava ali, tão perto, e ainda assim, inacessível. A verdade estava à beira da revelação, mas continuava protegida por uma parede invisível de medo e culpa. Pedro, percebendo a atenção da mãe, segurou sua mão e perguntou com inocência: Mãe, quem é ela? Letícia desviou o olhar, tentando encontrar palavras que não traíssem sua própria ansiedade. Mas cada gesto, cada pausa da senhora, contava uma história mais profunda do que qualquer diálogo poderia transmitir. A vida de Letícia, construída com tanto esforço e dor, estava prestes a ser abalada por algo que ela jamais imaginou que retornaria para assombrá-la, ou talvez para salvá-la. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons laranja e vermelho, refletindo simbolicamente o turbilhão de emoções que Letícia sentia. A senhora suspirou profundamente e olhou para ela com olhos marejados, sugerindo que o momento crítico estava chegando. Mas antes que pudesse completar qualquer frase, um barulho de buzina distante e o movimento de pessoas distraídas no ponto de ônibus quebraram um instante de vulnerabilidade. O segredo que estava a um fio de ser revelado permanecia oculto, aumentando a tensão de forma quase insuportável. Letícia respirou fundo, sentindo o peso do momento e a urgência silenciosa que pairava entre ela e a idosa. Cada segundo parecia se estender infinitamente. A senhora fechou os olhos por um instante. E Letícia percebeu que havia mais do que culpa. Havia um arrependimento profundo. Uma história inteira enterrada entre cartas jamais entregues e palavras não ditas. Ela sabia, com cada fibra do corpo, que aquele encontro não era casual. Mas a revelação completa ainda estava fora de alcance, protegida por décadas de silêncio e obstáculos que a própria vida havia imposto. A senhora segurou a mão de Letícia com força, como se estivesse implorando por compreensão e perdão. Um dia, você entenderá tudo, disse ela. Mas a frase ficou incompleta. Letícia olhou para Pedro, sentindo uma mistura de medo, expectativa e esperança. Enquanto tentava compreender a intensidade do momento, o encontro carregava um peso emocional profundo, e Letícia percebeu que havia muito mais na história da idosa do que ela podia imaginar naquele instante. O dia amanheceu quente e seco em Caruaru, e Letícia ainda sentia a presença da idosa pairando em sua mente. Cada detalhe do encontro da tarde anterior parecia gravado em sua memória, desde o tremor das mãos de Dona Marlene até o peso de seu olhar arrependido. Enquanto preparava o café para Pedro, ela se lembrava das palavras interrompidas, do nome que quase fora pronunciado, e um sentimento de inquietação tomou conta de seu coração. Algo dizia que aquele encontro não fora casual, que havia um propósito maior naquele momento que ainda precisava ser desvendado. Pedro brincava com seus brinquedos no chão da cozinha, rindo alto, e Letícia o observava com uma mistura de ternura e preocupação. A inocência dele contrastava com a complexidade do mundo adulto que a cercava. Cada sorriso do menino lembrava Letícia do amor que a mantinha de pé, mas também da solidão que sentia desde o abandono de Ricardo. Ela suspirou, pensando nas cartas que enviara anos atrás, nas esperanças depositadas nelas e na frustração de nunca ter recebido qualquer resposta. O peso da distância entre estados e da interferência da mãe dele parecia mais cruel do que qualquer outro obstáculo. Enquanto arrumava a cozinha, Letícia lembrou-se do endereço em Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde Ricardo e a família moravam. Por anos havia imaginado maneiras de atravessar aqueles quase 2.000 quilômetros, mas a vida e a gravidez a impediram. Cada carta enviada fora cuidadosamente escrita, carregando sentimentos que jamais fora capaz de expressar em voz alta. A ideia de que aquelas palavras nunca chegaram até ele fazia seu coração apertar. Havia algo naquelas cartas que, se lidas, mudaria tudo. Mas algo ou alguém sempre impediu que isso acontecesse. Mais tarde, Letícia decidiu escrever algumas cartas para si mesma, tentando organizar seus pensamentos e emoções. Enquanto a tinta se espalhava pelo papel, ela imaginava como seria se Ricardo tivesse recebido tudo na época certa. Ela podia visualizar o rosto dele, a surpresa, a confusão, a dor e talvez até o arrependimento. Mas, novamente, lembrava-se de Dona Marlene, com sua postura rígida e discreta, sempre interceptando as mensagens antes que saíssem do alcance do filho.
Era como se uma barreira invisível tivesse separado para sempre o que deveria ter sido. À tarde, Letícia saiu com Pedro para caminhar pelo bairro, tentando espairecer. As ruas estavam mais movimentadas, mas seu pensamento permanecia preso à senhora caída, às palavras interrompidas e ao segredo que ainda pairava no ar. Ela se lembrava do tom de voz de Dona Marlene, do medo contido em cada sílaba e da sensação de que algo maior estava por vir. A cada passo, a tensão aumentava, como se o destino tivesse decidido que aquele dia reservava mais do que simples lembranças e sentimentos antigos. Enquanto caminhava, Letícia viu novamente a senhora de longe, desta vez sentada em um banco de praça, observando discretamente a rua. Um arrepio percorreu sua espinha ao perceber que Dona Marlene a havia seguido. Havia algo urgente naquele olhar, uma necessidade de explicar, de confessar, de desfazer anos de silêncio. Mas cada gesto era contido, hesitante, como se a idosa temesse que qualquer movimento precipitado pudesse destruir tudo. Letícia percebeu que o peso do segredo era tão intenso quanto a própria distância que havia separado seu passado do presente. Dona Marlene finalmente se aproximou, com passos lentos e firmes, cada um carregado de culpa e arrependimento. Ela parou a poucos metros de Letícia, tentando encontrar as palavras certas. Mas a dificuldade em falar era visível em cada hesitação. O ar parecia pesado, carregado de anos de decisões que ninguém havia compreendido. Letícia sentiu que naquele instante tudo poderia mudar, mas ainda não sabia exatamente como ou quando. A tensão era quase palpável, e Pedro a observava curioso, sem entender a complexidade do momento. A idosa respirou fundo, fechando os olhos por um instante, e murmurou algo incompleto. Letícia inclinou-se para ouvir melhor, sentindo o coração apertado. Cada sílaba transmitia arrependimento, culpa e a urgência de revelar a verdade. Mas como tantas vezes antes, algo interrompeu a tentativa. Um grito distante de rua, passos apressados, e o momento que parecia prestes a se concretizar evaporou no ar. A revelação do segredo ainda não podia ser concluída, e Letícia sentiu o peso de uma história que ainda exigia paciência, coragem e compreensão. Enquanto caminhavam de volta para casa, Letícia não conseguia tirar da mente a imagem da senhora sentada, observando-a com intensidade silenciosa. Cada gesto da idosa parecia carregar camadas de histórias não contadas, cada olhar uma súplica por compreensão. Pedro corria à frente, rindo, enquanto a mãe se perdia em pensamentos, refletindo sobre as cartas nunca recebidas, a distância que separava seu passado de Ricardo e o peso do silêncio de Dona Marlene. Algo enorme estava prestes a ser revelado, mas ainda não era o momento. À noite, Letícia se sentou à mesa, revisando mentalmente tudo o que havia acontecido desde a manhã. A tensão emocional não diminuía. Pelo contrário, parecia crescer. Ela lembrava-se de cada detalhe do encontro, cada hesitação, cada gesto da idosa. Sentia que a verdade estava próxima, que um segredo dramático prestes a ser revelado poderia mudar tudo, mas também sabia que ainda havia barreiras invisíveis, criadas pelo tempo, pelo orgulho e pelo medo, que impediam que tudo viesse à tona. Quando finalmente foi dormir, Letícia sentiu um peso no peito, mas também uma esperança tímida, como se algo estivesse prestes a acontecer, algo que poderia unir passado e presente, desatar nós antigos e transformar sua vida para sempre. Mesmo sem saber o que exatamente viria, ela sabia que aquele encontro marcaria o início de uma mudança profunda, e que, aos poucos, as cartas nunca entregues começariam a ganhar voz novamente. Letícia acordou cedo, ainda com o eco das palavras inacabadas da idosa na cabeça, e sentiu o coração apertado como se estivesse carregando anos de silêncio em cada batida. Pedro dormia ao seu lado, alheio à complexidade do mundo adulto que cercava sua mãe, e ela sorriu com ternura, lembrando-se do motivo pelo qual continuava lutando todos os dias, apesar das dores e das injustiças. Cada gesto dele, cada risada inocente, era um lembrete de que ela precisava manter a fé e a esperança, mesmo quando tudo parecia conspirar contra seus planos. Letícia respirou fundo, consciente de que aquele dia reservava algo inesperado, um passo em direção a verdades que poderiam abalar suas certezas e abrir feridas há muito escondidas, mas que também trariam a possibilidade de reconciliação e compreensão. Ao sair de casa,
Sentiu o sol quente bater em seu rosto, refletindo os tons alaranjados e avermelhados do céu de Caruaru, e percebeu que cada rua parecia familiar, mas agora carregava uma sensação de mistério e antecipação. Ela caminhava com passos firmes, mas atentos, observando cada movimento ao redor, cada sombra que passava, cada detalhe que pudesse indicar a presença da senhora que ainda a perseguia em pensamentos. Pedro corria à frente, rindo, mas Letícia não podia se distrair. Cada instante parecia trazer a lembrança das cartas enviadas anos atrás, do endereço em Juiz de Fora que jamais tinha resultado em resposta, e da barreira invisível que mantinha Ricardo e sua própria vida separados por quase 2.000 quilômetros. Um silêncio imposto por mãos alheias que nunca deveriam ter interferido. Ao chegar à praça, encontrou Dona Marlene sentada no mesmo banco que o dia anterior, observando cuidadosamente a movimentação das ruas. Os passantes e principalmente Letícia. A idosa parecia pesar cada passo e cada palavra, como se carregasse não apenas culpa, mas o medo de que qualquer gesto pudesse estragar tudo de vez. Letícia aproximou-se com cautela, mantendo Pedro ao seu lado, e percebeu que a senhora segurava uma pasta de documentos e cartas amareladas pelo tempo. Um arrepio percorreu sua espinha ao reconhecer o formato e a caligrafia familiar, aquelas cartas que nunca chegaram a Ricardo. Algo dentro dela se mexeu, uma mistura de indignação e curiosidade, porque finalmente poderia compreender a dimensão do segredo que tivera diante de seus olhos durante todos aqueles anos. Dona Marlene respirou fundo, hesitando, e então começou a falar com uma voz baixa, tremida e carregada de arrependimento. Ela explicou que no passado, receber aquelas cartas significaria um choque emocional para Ricardo, que estava lidando com situações pessoais complexas, e que ela havia decidido interceder, tentando protegê-lo, mas de maneira equivocada. Cada palavra da idosa parecia carregar décadas de culpa e temor, e Letícia sentiu uma mistura de raiva e pena, compreendendo que, por trás da maldade aparente, havia intenções de proteger um filho que nunca tivera paciência para entender a vida alheia. Mesmo assim, o peso da verdade permanecia. Ricardo nunca soube de Pedro, nunca recebeu uma palavra de sua mãe, e todas as expectativas foram frustradas por decisões de alguém que agora parecia consumida pelo remorso. Enquanto a conversa se desenrolava, Letícia sentiu o coração apertar com cada detalhe revelado, percebendo que a distância entre Pernambuco e Minas Gerais não era o único obstáculo, mas que cada escolha da mãe de Ricardo havia tornado impossível a conexão que poderia ter salvado anos de dor. A idosa tentava se explicar, mas a emoção a dominava, interrompendo suas próprias frases, e cada vez que começava a dizer algo crucial, parecia que o mundo ao redor conspirava para silenciar a verdade. Pedestres passavam, carros buzinavam, e mesmo pequenos ruídos pareciam cortar a atenção, deixando Letícia com a sensação de que tudo estava prestes a se desfazer antes de ser completamente entendido. Letícia olhou para as cartas, tocando levemente o papel amarelado, sentindo cada linha como se fossem pulsos de um passado que não tinha fim. Ela imaginava Ricardo abrindo aquelas cartas na época certa, sua surpresa, sua dor, talvez até arrependimento. Mas agora, diante da mãe dele, cada palavra parecia carregar um peso mais profundo. Culpa, segredos, decisões que moldaram vidas sem que ninguém percebesse. Dona Marlene a observava, esperando algum sinal de perdão, ou pelo menos de compreensão, enquanto Letícia tentava processar a dimensão de tudo aquilo, sentindo-se ao mesmo tempo incrédula e determinada a não deixar que a história continuasse a ser escrita por terceiros. Pedro se aproximou, curioso, e perguntou algo inocente, trazendo Letícia de volta à realidade presente. Ela sorriu brevemente, escondendo a complexidade do momento, mas sabia que aquele dia marcaria uma mudança. Cada detalhe do encontro, desde a hesitação de Dona Marlene até a forma como segurava as cartas, indicava que aquela conversa seria decisiva. A tensão no ar era quase palpável, mas Letícia respirou fundo, sentindo que precisava escutar tudo, mesmo que a verdade fosse dolorosa, e que as respostas viessem em doses pequenas, fragmentadas, como sempre aconteceu desde o início. Dona Marlene, então, começou a contar um episódio específico de quando Ricardo recebeu um telefonema importante anos atrás, mas a história se interrompeu várias vezes. Cada fragmento revelava mais do que parecia.
Ele esteve perto de descobrir a existência de Pedro, esteve perto de compreender a verdade, mas decisões externas, a interferência de terceiros e o próprio medo da mãe impediram que isso acontecesse. Letícia percebeu que a vida tinha sido manipulada por mãos invisíveis e que cada gesto da idosa estava agora carregado de arrependimento genuíno. A complexidade da situação a deixava tensa, com o coração acelerado, mas também mais preparada para enfrentar o que ainda viria. Enquanto a conversa avançava, Letícia sentiu uma mistura de emoções: raiva, tristeza, compaixão e curiosidade. Cada detalhe do passado vinha à tona, mas ainda havia lacunas, silêncios estratégicos. Ela sabia que o encontro com Dona Marlene não tinha sido casual, que havia uma necessidade urgente de resolver algo que há muito tempo permanecia silencioso, e que a distância entre Pernambuco e Minas Gerais, antes apenas um obstáculo geográfico, agora se tornava simbólica, representando anos de decisões equivocadas, arrependimento e vidas parcialmente destruídas por escolhas que ninguém podia desfazer. Cada gesto da senhora idosa parecia carregado de significado, como se cada hesitação, cada pausa e cada respiração profunda fossem parte de um diálogo silencioso, comunicando arrependimento, medo, amor e uma necessidade desesperada de redenção. Ao chegar à praça novamente, Dona Marlene estava lá, sentada no banco de madeira gasto pelo tempo, envolta na luz dourada que iluminava suavemente seu cabelo grisalho, destacando cada fio como se o tempo tivesse desenhado nele uma história de erros, esperanças e arrependimentos acumulados. Letícia se aproximou, sentindo uma mistura de cautela e expectativa, percebendo que a idosa segurava mais cartas, algumas amarradas por um fio de seda gasto, e outras apenas dobradas, marcadas pelo tempo e pelas mãos que tentaram protegê-las de serem descobertas. A idosa olhou para Letícia com olhos marejados, tentando encontrar coragem para finalmente abrir o jogo, e por um instante Letícia sentiu que o segredo estava prestes a se revelar, mas mais uma vez, algo impediu a conclusão, deixando apenas a promessa de respostas que ainda precisavam ser conquistadas. Dona Marlene começou a falar sobre momentos específicos do passado, descrevendo telefonemas, encontros e decisões que pareciam banais na época, mas que carregavam consequências profundas e invisíveis. Cada palavra trazia camadas de emoções complexas, um misto de arrependimento, culpa e amor maternal que havia sido sufocado por anos de silêncio. Letícia ouviu atentamente, sentindo o peso de cada frase como se pudesse tocar o tempo e tentar desfazer os danos feitos, mas também compreendendo que o mundo adulto raramente permite voltar atrás. A idosa falava pausadamente, escolhendo cuidadosamente cada palavra, porque sabia que havia uma linha tênue entre revelar demais e preservar aquilo que ainda precisava ser entendido em seu próprio tempo. À medida que a conversa avançava, Letícia começou a perceber padrões nas atitudes da idosa, pequenos detalhes que explicavam anos de silêncio e distanciamento. Dona Marlene nunca quis machucar, mas a própria necessidade de proteger o filho acabou criando um abismo entre ele e sua verdadeira família. Cada hesitação, cada frase interrompida, cada olhar fugidio, era uma janela para o arrependimento profundo que consumia a senhora por dentro. Letícia sentiu uma mistura de frustração e compreensão. Frustração por tudo que foi perdido, e compreensão pelo peso que alguém pode carregar quando decisões mal interpretadas moldam vidas inteiras. Era uma dança delicada entre o passado e o presente, e Letícia sabia que a cada passo, mais respostas seriam inevitavelmente reveladas, ainda que de forma gradual. A idosa contou sobre a distância entre estados, sobre a dificuldade de Ricardo lidar com a verdade, e sobre como cada carta interceptada havia alterado o curso da história de todos. Letícia sentiu uma mistura de raiva, dor e esperança. Raiva pelo que fora negado a ela e a Pedro, dor pelo tempo perdido, e esperança de que, finalmente, aquele encontro pudesse corrigir parte do passado. O peso das decisões antigas parecia se dissipar pouco a pouco, mas ainda havia muito a ser entendido e enfrentado. Cada gesto da idosa era carregado de emoção, e Letícia se sentia mais preparada para enfrentar os próximos capítulos de sua própria história. O vento começou a soprar suavemente, trazendo consigo o cheiro de terra molhada e lembranças de tardes passadas.
como se a natureza participasse daquele momento de confissão e reflexão. Dona Marlene finalmente segurou as cartas com mais firmeza, olhando para Letícia de forma intensa, como se estivesse transmitindo mais do que palavras poderiam expressar. Uma promessa silenciosa de que a verdade seria conhecida, mas no tempo certo, e de que o arrependimento não era apenas uma emoção passageira, mas um peso que moldou cada escolha feita durante décadas. Letícia sentiu um aperto no peito, misto de ansiedade e expectativa, sabendo que estava prestes a dar um passo importante para compreender completamente seu passado e o impacto das decisões de outros em sua vida. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons laranja e púrpura, Letícia percebeu que aquela visita marcaria uma virada, um ponto de inflexão que mudaria a percepção que tinha de sua história, de seu filho e da família que ela jamais conhecera completamente. Cada detalhe da tarde, desde a hesitação da idosa até o toque nas cartas, era carregado de significado, revelando camadas de arrependimento, dor, proteção e amor. Letícia respirou fundo, sentindo que estava finalmente começando a compreender a complexidade de vidas entrelaçadas, de decisões equivocadas, de silêncios que moldaram gerações, e que a oportunidade de reconstruir o passado, mesmo que de forma parcial, estava finalmente ao alcance de suas mãos. O dia amanheceu carregado de um calor intenso, refletindo a tensão que Letícia sentia desde que acordara. Cada passo pela rua parecia amplificar o peso em seu peito, e o olhar atento de Pedro ao seu lado lembrava-a de que precisava manter a calma, mesmo quando as emoções ameaçavam dominá-la. A lembrança de Dona Marlene e das cartas interceptadas ainda a perseguia, e cada gesto da idosa durante o último encontro parecia gravado em sua mente, carregado de arrependimento, medo e necessidade de redenção. Letícia sentia-se dividida entre a raiva pelo passado negado e a compaixão por quem carregava décadas de culpa. E a distância entre Pernambuco e Minas Gerais, que antes parecia apenas geográfica, agora simbolizava todo o peso emocional que separava as vidas de Ricardo, dela e de Pedro. Enquanto caminhava, ela sentia que aquele dia reservaria respostas importantes, mas a própria vida parecia conspirar para que cada revelação fosse apenas parcial, deixando sempre espaço para dúvida, suspense e aprendizado gradual. Ao chegar ao ponto combinado para reencontrar Dona Marlene, Letícia percebeu o quão cuidadosa a idosa estava sendo em cada movimento, como se o medo de revelar demais a impedisse de concluir qualquer frase que pudesse desestabilizar o equilíbrio delicado entre passado e presente. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons alaranjados e púrpuras, refletindo simbolicamente a mistura de tensão, expectativa e esperança que carregava em seu coração. Letícia sentiu que aquele momento poderia finalmente abrir portas para respostas que a perseguiram por anos. Mas a hesitação de Dona Marlene impedia que tudo fosse revelado de uma vez. Cada gesto da idosa, cada carta segurada, cada olhar lançado, parecia comunicar não apenas arrependimento, mas também a urgência de corrigir erros do passado, mesmo que de forma parcial. À medida que a conversa avançava, Letícia começou a perceber que a idosa estava tentando guiá-la através de um labirinto de memórias, ações mal interpretadas e escolhas equivocadas, preparando-a para entender a verdade sem causar choque emocional imediato. Cada relato da idosa parecia carregar camadas de emoção e significado, e Letícia sentia que a compreensão da história de Ricardo, das cartas interceptadas e do impacto sobre Pedro exigiria paciência, empatia e coragem. Ela respirou fundo, sentindo que finalmente estava começando a compreender a magnitude do segredo que esteve escondido por anos, mas ainda não totalmente revelado, e que a responsabilidade de lidar com ele agora recairia sobre suas próprias decisões. Enquanto caminhavam lentamente em direção a um banco mais isolado, Letícia refletiu sobre a complexidade do perdão e da reconciliação, sobre como decisões feitas por amor, mesmo que mal interpretadas, podiam gerar décadas de dor e silêncio. Cada passo parecia aproximá-la de uma compreensão maior, e cada palavra da idosa parecia carregar não apenas arrependimento, mas também a responsabilidade de guiar Letícia até uma verdade que, apesar de dolorosa, seria libertadora. Ao final da tarde, Letícia sentiu que estava diante de uma oportunidade única de compreender todo o peso do passado.
mas também percebeu que a hesitação da idosa ainda mantinha partes da história escondidas, protegidas por medo, culpa e preocupação genuína. Cada carta segurada, cada olhar intenso, cada pausa estratégica revelava que, mesmo com anos de silêncio e dor, havia espaço para reconciliação, aprendizado e superação. Letícia respirou fundo, ciente de que estava apenas começando a desvendar os segredos que moldaram sua vida, mas também confiante de que cada passo dado agora a aproximaria da verdade completa, do perdão e da esperança de um futuro mais leve. O dia amanheceu com uma brisa leve, trazendo consigo a sensação de que algo importante finalmente se concretizaria. Letícia segurava Pedro pela mão, sentindo a mistura de ansiedade e esperança crescer a cada passo. As cartas antigas estavam cuidadosamente dobradas na bolsa, lembrando-a das palavras nunca entregues e do impacto que teriam sobre Ricardo, se ele pudesse lê-las agora. Dona Marlene esperava no banco da praça, com os olhos marejados, como se cada segundo carregasse o peso de décadas de arrependimento. Letícia sabia que finalmente chegara o momento de compreender a dimensão do passado e de como ele moldara a vida de todos. Enquanto caminhavam até o banco, a idosa respirava fundo, tentando encontrar coragem para revelar a última parte da história. Ela começou a contar sobre decisões antigas, sobre como a interceptação das cartas fora motivada pelo medo de Ricardo sofrer, mas acabou criando dor para Letícia e Pedro. Cada palavra da idosa carregava culpa e arrependimento genuínos, e Letícia sentiu seu coração apertar, compreendendo que o segredo não era maldade, mas sim medo e proteção equivocada. A intensidade da emoção aumentava a cada frase, e Pedro, curioso, observava a seriedade do momento sem entender completamente. Dona Marlene finalmente falou sobre o segredo mais profundo. Ricardo não soubera da existência de Pedro até pouco tempo atrás, e todas as cartas interceptadas tinham sido um esforço para protegê-lo de uma realidade que ela julgava pesada demais para ele. Letícia sentiu uma mistura de choque, alívio e tristeza. O passado, que parecia impossível de ser desfeito, agora começava a fazer sentido. Cada gesto, cada palavra interrompida, cada silêncio da idosa agora se encaixava em uma narrativa maior, mostrando que o amor maternal e o medo podem conduzir decisões que moldam vidas de formas imprevisíveis. A conversa continuou com Dona Marlene, detalhando momentos específicos em que poderia ter revelado tudo, mas não o fez, criando barreiras invisíveis que afastaram Letícia e Ricardo durante anos. Letícia ouvia atentamente, sentindo um misto de frustração e compaixão. Era impossível não compreender o arrependimento sincero da idosa, mas também era impossível ignorar o impacto das escolhas dela. Pedro sentia a atenção, mas também a esperança no ar, e Letícia percebeu que, mesmo com tanta dor no passado, a reconciliação e a compreensão ainda eram possíveis. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu com cores douradas e lilazes, Letícia sentiu que o peso que carregava há anos começava a se dissolver. Ela olhou para Dona Marlene e finalmente conseguiu enxergar nos olhos da idosa não apenas culpa, mas uma profunda necessidade de redenção e perdão. As cartas estavam ali. O segredo foi finalmente exposto. E agora só cabia a Letícia decidir como seguir, como integrar todas essas informações à sua própria vida e à criação de Pedro, construindo um futuro baseado em compreensão e amor. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Nenhuma palavra era necessária. Tudo estava implícito nos olhares, nos gestos e no peso do momento. Letícia sentiu que, apesar da dor do passado, havia chegado a hora de perdoar e permitir que o amor e a esperança preenchessem o espaço deixado pelo silêncio e pela distância. Pedro brincava ao lado, sem compreender completamente, mas sentindo a mudança de energia, e Letícia sorriu, percebendo que aquele momento marcava não apenas a conclusão de um capítulo doloroso, mas também o início de uma nova fase, mais leve e cheia de possibilidades. Ao final da tarde, Letícia e Dona Marlene se despediram, com um abraço longo e silencioso, onde cada gesto carregava anos de arrependimento, compreensão e perdão. A idosa prometeu não interferir mais na vida de Ricardo e Pedro, e Letícia sentiu que a verdade finalmente tinha sido revelada de forma justa e necessária.
A sensação de alívio misturada à emoção era intensa, e cada passo de volta para casa representava a reconstrução de laços rompidos, de histórias interrompidas e de vidas que poderiam finalmente encontrar paz. Letícia voltou para casa com Pedro ao lado, sentindo o coração leve e ao mesmo tempo cheio de emoções que demorariam a ser completamente processadas. Cada passo pela rua parecia simbolizar a travessia de um passado pesado para um futuro mais claro e esperançoso. Ela pensava nas cartas, no arrependimento genuíno de Dona Marlene e na história interrompida de Ricardo, percebendo que, apesar de todos os obstáculos, da distância entre estados e das escolhas equivocadas de terceiros, finalmente havia espaço para compreensão, perdão e reconstrução de laços. A dor do passado ainda existia, mas agora havia luz suficiente para guiá-la adiante. Ao entrar em casa, Letícia observou Pedro brincar, sorrindo inocentemente, sem saber que a vida dele, assim como a dela, estava prestes a mudar para sempre. Ela sentiu uma gratidão silenciosa por ter enfrentado todos os desafios, por ter mantido a fé e a esperança, mesmo quando tudo parecia perdido. Cada gesto, cada palavra, cada decisão tomada no presente agora servia para curar as feridas do passado, mostrando que a coragem de enfrentar a verdade e o amor materno verdadeiro podem transformar vidas. Letícia respirou fundo, percebendo que sua história não era apenas de dor, mas também de superação, aprendizado e amor. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons quentes e suaves, Letícia refletiu sobre a importância de perdoar, compreender e seguir em frente, mesmo quando a vida parece injusta. Ela entendeu que a reconciliação não é apenas entre pessoas, mas também consigo mesma, com seus medos, inseguranças e escolhas. Pedro correu para abraçá-la, e naquele instante, Letícia percebeu que todo o esforço, toda a espera e toda a dor valeram a pena. O futuro ainda era incerto, mas agora carregava a promessa de amor, esperança e fé. O dia terminou com Letícia olhando para o horizonte, sentindo que finalmente estava pronta para escrever um novo capítulo da vida de sua família. As cartas antigas, as revelações dolorosas e os encontros que mudaram tudo agora eram parte de uma história maior de superação e coragem. Ela sabia que o perdão não apagaria o passado, mas permitiria que a vida seguisse com mais leveza e que cada gesto de amor materno e cada decisão tomada com fé poderiam construir um futuro mais justo e feliz para ela e para Pedro.